E Jung falava algo sobre arquétipos. O que são os arquétipos? Arquétipos são imagens que de alguma forma interagem com o seu inconsciente e acionam um comando. E essas imagens, elas podem ser de várias coisas, principalmente animais. Tem muitas pessoas que usam arquétipos como animais. Por exemplo, um arquétipo para um cara que é empresário, presidente de uma empresa, que quer ter mais sucesso, que quer ter essa posição muito bem, executar essa posição muito bem, normalmente ele utiliza o arquétipo de gavião. Por quê? Porque o gavião, ele voa por cima de tudo e ele olha lá de cima. Entendeu? E anda sozinho. Sim, então, verdade. assim, o significado você pode não saber, mas inconscientemente esse padrão tá dentro já do seu inconsciente. Através do quê? De algo que a gente chama de inconsciente coletivo. Aí é algo que, assim, nós somos nada mais do que a somatização das crenças como um todo. Tanto sociais, quanto familiares, quanto próprias. Nós somos a somatização disso. E existem alguns trabalhos que já estudaram, por exemplo, o trabalho de Rupert Sheldrake, que ele estudou um campo chamado campo morfogenético, que fala sobre esse conceito coletivo. O que é esse campo? Eles começaram a observar macacos, né? Macacos tal, chama experiência do centésimo macaco. E eles viram lá que um casal de macacos, eu vou resumir, obviamente, né? Um casal de macacos começou, em vez de comer a banana inteira, começou a descascar para comer. Beleza, tudo certo. Só que eles perceberam que depois de um tempo, os macacos lá do outro lado do mundo também começaram a fazer isso. E eles perceberam, como que os macacos de lá começaram a fazer se eles não tiveram nenhuma... Então, aí eles pensaram que pudesse ser coincidência. Aí começaram a forçar essa experiência no sentido, tipo assim... óbvio que eles fizeram outros experimentos, mas, tipo assim, em vez de o macaco pegar água de uma maneira, eles iam lá e davam, tipo, um choque no macaco, o macaco deixava de fazer. Aí tentava de novo, deixava de fazer. Até que uma hora que o macaco aprendeu a não pegar daquela maneira. Sim. Passou-se um tempo, os macacos de lá também começaram a não pegar daquele jeito. Sem o choque. Sem nada. Sem nenhum tipo de interação, contato, nada. E ele falou assim, então parece que existe um campo invisível que liga todo mundo ao mesmo tempo. Eu já falei sobre isso aqui uma vez, acho que foi com o Luciano Milici, caralho. Chamado, que ele chamou de campo morfogenético. E esse campo morfogenético, que a gente pode chamar também de consciente coletivo, é essas crenças que a gente pode ter e tudo mais. Então, assim, se, por exemplo, o arquétipo, eu tava falando do arquétipo, né? Se você vai utilizar um arquétipo, mas você não sabe o significado daquele arquétipo, de alguma forma, inconscientemente, você já tem aquela comunicação, você já sabe o que significa aquele arquétipo. Mesmo você sem ter estudado, devido a esse campo morfogenético. Então, se você se utiliza de um arquétipo ruim, inconscientemente ele vai trazer. O que é um arquétipo ruim, por exemplo? Por exemplo, todo mundo que eu conheço, não todo mundo, obviamente, maioria, que todo mundo é muita gente, né? É verdade. Mas a maioria faz, ou faz tatuagem, ou tem escultura, né? Essas coisas, de caveira. E isso Atrai coisa... não é que atrai coisa ruim, mas ele é um arquétipo que vai pesar um pouco mais a energia dessa pessoa. Tipo essa? Tipo essa. Entendeu? Tipo essas? Tipo essas aí. Mas assim, socialmente falando... Então tem que me suicidar, provavelmente. Não, mas pode tirar você... com a faca. Mas, Faca não, ou mas de fogo? alguma Esmeril. forma, por exemplo, como você tá interagindo diariamente com esse arquétipo, de alguma forma, você pode estar suscetível, digamos assim. Suscetível é uma coisa, não que você vai... Não, então eu fiz a caveira, Renan, eu vou me dar mal na vida? Não, nada a ver. Se você tiver aí tem outras questões espirituais, se você tiver com a vibração legal, se estiver focando em outras coisas, não é? Isso não vai interagir com você. Mas se você tomar um baque, com certeza o seu baque vai ser um pouco mais forte, digamos assim. Porque você vai interagir com isso. Eu tenho exemplo, mano. Eu tinha uma moto e eu tinha bastante tempo a moto, mano. Aí eu fui e coloquei o símbolo de uma caveira logo no para-brisa, assim, na para-brisa da moto, né, que tem na frente. Sim. Puta, mano. Oxi, não passou 2 semanas, fui pro chão, mano. Aí falaram, tira isso daí, mano. Aí eu fui lá e coloquei a imagem de uma santa lá. Depois aí nunca mais Aí tive ficou problema mais nenhum. boa, né? Então, e por exemplo, ó, outro arquétipo que o pessoal usa bastante eu tenho isso em casa. Tudo que eu tô falando aqui, gente, eu faço em casa. Você não tá falando de Não, besteira, né, gente? primeiro eu gosto de... Eu por ser engenheiro, a Rafa também, né? Eu sou muito cético. Por mais que não pareça, eu sou totalmente cético. Então eu testo antes. E eu tenho um arquétipo na minha casa de lobo, 2 lobos. E o lobo, normalmente, por viver, né, ali em Alcaté e tudo mais,
ele é mais família. Ele honra a sua família, ele honra o seu cônjuge. E depois que eu comecei a utilizar o arquétipo, eu e a Fê, um beijo pra Fê tá me assistindo aí, minha esposa. E a gente, antes da gente se mudar junto, a gente tava brigando, discutindo, aquelas coisas e tudo mais. Coloquei o arquétipo, hoje o relacionamento é totalmente harmonioso. O arquétipo é o quê? Você tem um lobinho. Uma imagem. Basta eu ter uma imagem, eu interagir diariamente com essa imagem, Não interagir, automaticamente... Basta você olhar isso. que você Basta tem? eu olhar. Uhum. Basta eu olhar pra essa imagem, que inconscientemente esse campo morfogenético vai trazer o seu cérebro, ele vai ser ativado em algumas partes referente àquele arquétipo. É como se inconscientemente você sabe que o lobo, ele é fiel, ele é assim, ele é assado. Entendi. E imagina você como se fosse um mantra. Todo dia você repete, eu sou fiel, eu sou assim, eu sou assado, eu sou fiel, eu sou assim, eu sou assado. Todo dia você repetir isso, uma hora vira realidade. Verdade. Só que você não precisa repetir, você só precisa olhar o arquétipo. Então o pessoal que tá com o relacionamento arrebentado. Lobinho, faz bem. Lobo, tem vários Mas, arquétipos. Arquétipo Tenta da o lobo rosa. por último. Ó, tem uma história sobre Júlio César, que queria conquistar Cleópatra. E, Mas ali não era muito difícil também, né? e ele usou o arquétipo da rosa. Que a rosa significa o arquétipo da paixão, né? Mas Do pessoal, tinha tanto apaixonar. conhecimento e a gente hoje é um bando de bosta. Por quê? Então, cara, existe muitas teorias que falam por que hoje a gente é um Zé Ninguém, digamos A assim. gente vê que tem os astecas, os maias, Maias. os egípcios. Sim, né? babilônicos. Os Cara, babilônicos. depois a E gente era pode tudo falar uma dos pedra que eles babilônicos, que eram os mais avançados. Cara, eles tinham, assim, tecnologias e os templos que eles tinham era melhor do que a gente tem hoje. Eu quero saber isso, porque assim, hoje eles interagiam com as coisas de uma forma muito mais, nossa, intensa e, cara, que hoje a gente não tá nem aí, cara. Hoje Tipo, se os caras é vêem um lobo, porque- os caras matam, pô. Você que acontece? nada, Eu acho que hoje é muita postar. informação fácil que a gente tem. Morrer! Isso. Então, existem teorias, pelo menos essas ondas HARPs. A gente até pode depois falar um pouco mais, mas A assim, Fernanda falou assim, te amo lindão. obrigado. Também te amo lindona. Ah, é.